Bem-vindo a mais um episódio do Conexão Global. Hoje eu tenho a honra de receber meu amigo Abel Fiorotti, que tem uma história incrível, é um profissional muito qualificado, enfim, tenho certeza que vai ser um episódio bem interessante. Abel, muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui no Conexão Global. Quero começar te pedindo para... antes ainda, digamos, de se apresentar completamente, que você começasse contando a sua história de vida do Abel lá desde os tempos primórdios que a sua memória permite. Obrigado, Ariel, que honra, a honra é toda minha, satisfação participar aqui do seu programa, do seu podcast, né? Com tantas personalidades e amigos que já passaram por aqui, me sinto realmente honrado por fazer parte desse hall aqui de profissionais, né, enfim, pessoas que estão aqui na América, me sinto aí honrado e feliz com o seu convite. Então, o Abel, falando lá dos primórdios, hein? do que minha mente vai lembrar. Abel é capixaba, é natural do Espírito Santo, uma cidade progressista, inclusive do norte, chamada Linhares, fica no norte do Espírito Santo, cerca de 127 quilômetros da capital, que é Vitória. Fui nascido e criado lá, numa família, meu pai já está em outra dimensão, era empresário, né, comerciante, tinha uma empresa lá na região, e estudei boa parte da minha infância lá, depois fui para o Rio de Janeiro, onde eu fiz minha carreira acadêmica e parte também da minha carreira profissional no Rio de Janeiro. Estudei, fiz mestrado, né, me qualifiquei, e comecei, na verdade, minha carreira profissional na cidade do Rio de Janeiro, no estado vizinho, né? E sempre com conexões Espírito Santo, Rio de Janeiro, e depois já no estágio mais avançado da carreira, eu acabava tendo negócios, né, em clientes praticamente em todas as regiões do Brasil, até tomar a decisão de vir para cá, né? Que já vão aí há mais ou menos 10 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. Eu resumi de uma maneira geral. Então, também importante deixar claro, sou flamenguista, tá? Linharense, flamenguista, pai, tenho 2 filhos, né? Casado com a Roberta, pai do Alberto e do Arthurzinho. Bacana. Acho que aí eu resumi bem aí. Não, bacana. Eu tenho uma lembrança interessante de Linhares, uma época que eu fui para lá para conversar sobre parcerias para instalar um hotel em Linhares. Que legal! Que projeto bacana. Aí de uns 15 anos atrás, mais ou menos, que eu tive lá pela primeira vez, e tenho ido com mais frequência. A minha esposa também é capixaba, então, na maioria das vezes que a gente vai para o Brasil, a gente acaba indo, na maioria das vezes, para Vitória, né? Ou sempre para Vitória, e às vezes em algum lugar ali. Eu estudei também em Vitória, né? Eu esqueci de mencionar. Fiz segundo grau Darwin, né? Colégio Darwin, então tenho muitos amigos, e sempre estou em Vitória também, naturalmente, né? Que é a capital do estado, mas eu sou natural, com muito orgulho, linharense, como eu gosto de dizer. Nascido e criado em Linhares. Você conhece lá então, né, Ariel? Que bom. Conheço. Você conhece lá. Na cidade de interior, mas para o estado do Espírito Santo é a cidade mais importante do norte do Espírito Santo, né? Pela questão do petróleo, né? Petróleo, gás. Na verdade, tem uma economia bem diversificada, né? Inclusive, agora o prefeito eleito é um amigo meu de infância, o Lucas Caramussa, que é um amigo, ele foi eleito agora na última eleição, né, municipal, e é uma liderança jovem, está fazendo aí, começando, né, um trabalho. Ele era deputado estadual, foi eleito prefeito, então está iniciando uma nova, vamos dizer assim, etapa de novas lideranças, né, novas propostas de gestão. A cidade tem uma matriz econômica bem diversificada, tem um polo moveleiro, tem várias indústrias que estão se instalando lá, tem a questão do petróleo, enormes reservas de gás natural também lá. Então a Petrobras tem uma operação grande, Vale tem operação, grandes empresas de aspecto global tem hoje operações. A WEG Motores tem uma fábrica instalada lá, Coca-Cola teve fábrica lá, então realmente... E tem comércio, serviço e agropecuária, né? Então interessante. Bom saber que você conhece lá. O Brasil é sempre surpreendente, seja em aspectos positivos ou negativos, né? E que bom saber aí
que uma liderança jovem está se destacando lá em Linhares, porque a gente carece, né, de novas lideranças no Brasil. Aqui também, né? Aqui também. Mas, enfim. Abel, queria que você contasse um pouquinho mais do Abel criança, seus sonhos, as suas inspirações, a sua estrutura familiar, que as pessoas pudessem te conhecer um pouquinho mais nessa fase da sua vida. Então, o que eu me lembro bem da minha infância, eu tinha uma infância boa, graças a Deus. Como eu disse, meu pai era ele tinha um empresário, comerciante, né, que chama lá no interior. Nunca nos faltou nada, graças a Deus, sempre não mediu esforço. Eu tenho só um irmão, né, que mora lá em Linhares, inclusive, e minha mãe, que também continua, mora lá, e eu tive acesso ao que tinha de melhor na época, né, da cidade, estudei sempre escola particular, meu pai nunca mediu esforço para mim, para o meu irmão, para fazer o que ele podia, para proporcionar o que era de melhor para a gente. Então, eu diria que eu tive uma infância, graças a Deus, confortável, uma infância, não posso jamais reclamar. Eu não tenho aquela história de muito empreendedor, né, que veio, uma história difícil, eu não posso falar isso, e sou grato a Deus, e eu acho bonito que, para quem tem esse tipo de história, é uma história realmente de superação, mas a minha história é de uma família, meu pai sempre muito trabalhador, muito enganjado na comunidade local, inclusive, participava de várias instituições lá, e sempre frisou muito em proporcionar para a gente o que eu acho que é o que eu também busco hoje, fazer para os meus filhos, oferecer uma educação, né, de qualidade. Tanto é que em 1992, Ariel, quando eu tinha 13 anos de idade, foi a primeira vez que eu tive acesso a vir aqui nos Estados Unidos. Foi em 1992, era um programa de intercâmbio, e eu vim estudar inglês aqui em Sarasota, na Flórida. Foi a primeira vez que eu pisei em solo americano, e aquilo me marcou. E eu não tenho dúvida que aquela experiência foi o que gerou hoje eu estar morando aqui, ter trago minha família, entendeu? Foi a primeira vez que eu vi os Estados Unidos, foi em janeiro de 1992. Eu fiz um programa, eu estudei, era um programa de inglês, né? Na Bayshore High School, que na verdade fica em Bradenton, que é do lado de Sarasota, mas eu fiquei hospedado numa homestay, que é uma casa de família, né, de americanos, na época, e foi em Sarasota. E quanto tempo você ficou aqui nos Estados Unidos nessa ocasião? Na época nós ficamos 3 meses, no final tinha um passeio na Disney, né, todo mundo queria passear na Disney, conhecemos Tampa também, o aquário, você vê, eu tenho lembrança viva disso, cara, como que marcou na minha vida aquela experiência. Era um programa do IAGES, lembra que tinha uma escola de inglês famosa no Brasil? Sim, era IAGES Internationals. Pra você ter ideia, da cidade de Linhares, nós viemos em 5 somente. A gente encontrou em São Paulo, o grupo era maior, né? Vinha gente do Brasil inteiro. Mas da cidade eram só 5 pessoas que vieram na época, e aquilo foi realmente um marco. Foi um marco importante que meu pai me proporcionou, né? Que eu era criança. Ele me proporcionou, ele sempre foi muito visionário nesse aspecto, a gente sempre viajou muito, ele sempre mostrava que o mundo é bem maior, né? Que você tinha que explorar novas fronteiras e buscar sempre novos horizontes. Então, essa é uma memória que eu tenho aí muito grande, e sou muito grato a Deus e a meu pai, né? Que não está mais aqui, está em outra dimensão, mas está num bom lugar. Que bom. Então, neste momento que você, de alguma forma, despertou a sua vontade de vir morar nos Estados Unidos. E aí depois você seguiu carreira, foi para o Rio de Janeiro, como é que foi seu início de carreira profissional? Então, eu fiz essa experiência, voltei para Linhares, né? Morava, e depois eu fui estudar em Vitória, fazer o 2º grau no Colégio Darwin, quem é de Vitória conhece, que é muito famoso lá. Depois, acabou que eu fui para o Rio de Janeiro, um pouco mais para frente, para fazer mestrado, me especializar, né? E aí eu comecei minha carreira acadêmica e profissional. Trabalhei para empresas, trabalhei em mercado financeiro e trabalhei também como professor. Comecei como professor na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, na Unigran Rio. E na época eu morava na Tijuca, né? Ali na Praça Afonso Pena, quem é do Rio de Janeiro vai saber. Se for tijucano, ainda mais. Então, eu morei ali uma época e trabalhava em Duque de Caxias, trabalhei no centro do Rio também, na Rio Branco, o IBMEC era no Rio Branco naquela época, tinha as corretoras de valores, estagiei, né, em empresas
era estágio na época, que eu ainda estava começando. Depois eu voltei para o Espírito Santo, que eu recebi uma proposta, fiquei no Espírito Santo mais alguns anos, fui coordenador, sempre fui com uma veia muito mais acadêmica, né? Fui professor, aí eu trabalhei, prestei serviço para o Sebrae, com a minha empresa, eu já tinha aberto minha empresa, que era com assessoria, consultoria e contabilidade limitada, que hoje o meu sócio Isaldino continua tocando, né? Lá no Brasil, e a gente fazia esse trabalho de assessoramento, ajudei muito empresário a se instalar lá na região da Sudene, que Linhares começou a fazer parte, muitos empreendimentos do Sul e do Sudeste de São Paulo que vieram se instalar no Espírito Santo, a gente participou e ajudou bastante, até meu pai faleceu, aí tem isso, meu pai faleceu fulminante, teve um infarto no dia 28 de janeiro de 2015, ele faleceu, assim, de forma abrupta, ninguém esperava. E aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei o mês de fevereiro quase todo sem trabalhar, eu perdi 8 quilos. Não vou dizer que eu fiquei depressivo, mas fiquei numa pré-depressão, foi muito dolorido. Eu virei para minha esposa e falei, eu preciso dar uma mudada, eu preciso dar uma virada, vamos dizer assim, o que você acha da gente ir para os Estados Unidos? E foi aí, então, que você tomou a decisão. Na verdade, então, não foi aí, porque eu sempre tive esse desejo, né? Eu vim estudar aqui em 2006, eu fiz um curso preparatório para o TOEFL, que é um teste de proficiência para entrar em universidades, em Boston. Eu vim em 2005, eu fiz um programa dentro da Bolsa de Valores de Nova York, do New York Stock Exchange. É um programa que era Teachers Workshop Program. Muito legal, tanto que quando eu voltei para o Brasil, eu criei o primeiro clube de investimento em ações lá na cidade de Linhares, foi eu que criei. Foi os ensinamentos que eu tive aqui, que eu aprendi dentro da Bolsa, foi um programa fantástico, que era um programa de incentivo que eu consegui, tudo custeado por eles. Nós viemos 5 brasileiros, eu, o Marcelo Alvim, de Juiz de Fora, o Fabrício, o Cid da Unicamp, eram 5 brasileiros na época. E depois eu voltei em 2006, apliquei para 3 faculdades, fui aceito. Só que aí a minha esposa recebeu a notícia, eu estava numa missão na China, na época, com empresários, nós ficamos um mês numa feira lá em Guangzhou, fomos em Pequim, no Vietnã, em Hong Kong, eu fiquei 35 dias na Ásia. Aí quando eu voltei, a Roberta anunciou que estava grávida do Artuzinho, que é o nosso segundo filho mais novo, então o gap é cerca de 8 a 9 anos de diferença do Alberto para o Arthur. Uhum. Aí deu uma esfriada, porque eu falei, poxa, mudar de vida, você sabe, vida de imigrante, uma responsabilidade, e voltar com criança pequena não foi o momento. Aí esfriou, mas nunca, sempre ficou aquele desejo, mas eu sei por que eu levei mais tempo, porque eu tinha que cumprir a etapa com meu pai, entendeu? Meu pai, para você ter ideia, um mês antes dele falecer, eu fiquei com ele um mês inteiro, a gente tinha casa na praia, ele numa praia, um balneário chamado Guriri, no Espírito Santo, e não era hábito meu, eu fui todos os finais de semana. No final de semana antes dele falecer, ele faleceu numa quarta, no domingo a gente caminhando junto, eu falava de Estados Unidos, ele sabia. E aí ele faleceu, o padre Maurício, que é um padre conhecido da nossa região, nós somos católicos, né? Falou para mim que ele fez a missa lá no sepultamento do meu pai, depois a gente fez um jantar lá em casa, e ele falou assim, Abel, eu tive lá no armazém, eles falam armazém, né? Porque meu pai tinha uma empresa de distribuição de alimentos, tive no armazém lá do seu pai, e ele falou comigo que você vai para os Estados Unidos. Falou assim, eu falei, nossa, e aquilo ficou, né, jantando. Aí foi só amadurecendo, apliquei também para 3, na verdade eu fiz 5 viagens, Ariel. Fui a Chicago, fui a Nova York, fui na Filadélfia, fui a Boston, fui em Connecticut, fui 5 locais, não fui na Flórida, curiosamente, que eu queria vir estudar. Uhum. Na época nem se falava de green card, era um mito, né? E eu falei com a minha esposa, não, é um sabático, eu vou estudar e qualquer coisa a gente volta, pelo menos eu venho com mais uma formação, vai valer para o Brasil, sim, e tal. Aí então você veio para os Estados Unidos para estudar? Para estudar. Eu vim como F1, estudante. Então me conta como é que foi sua trajetória de chegada nos Estados Unidos. Então, foram 5. Primeiro eu fui conversar com o diretor de admissões, né, de cada programa. Então eu fui em Chicago, fui aceito em 3 universidades.
E aí, por questão da minha esposa, do local, nós escolhemos Connecticut, em Fairfield. Então, eu fiz um Master in Finance and Investment Management na Jack Welch College of Business, na Sacred Heart University, que é localizada em Fairfield, Connecticut. Então, eu fui aceito, apliquei, né, fiz a aplicação e fui buscar o visto no consulado do Rio de Janeiro. Aí fui aprovado, naturalmente, né, fizeram entrevista e vim com a família. Então eu me mudei em agosto de 2016 para cá, para os Estados Unidos. Comecei meu programa, a família chegou em outubro, que aí deu tempo de eu alugar, né, uma casa, fazer toda a organização para recebê-los. Aí eu fiquei estudando, me dedicando 100% para o programa, né? Foi importantíssimo para me familiarizar com os termos. Era um programa de finanças, estudava bastante a parte contábil, avaliação de empresas, e uma faculdade muito bacana, um laboratório de finanças super equipado, com todos os softwares. Pra você ter ideia, tinha o terminal Bloomberg para todos os estudantes poderem utilizar. Era muito bacana, eu adorei o programa. E lá eu conheci outros brasileiros também, um deles foi o Bruno, um amigo, e que falou de oportunidades que tinha lá nessa empresa, que é uma BCP Securities, que era um broker dealer. Aí eu fui entrevistado pelo Jim, que era o nosso head, ele gostou do meu perfil, me contratou, e aí eu comecei a trabalhar na BCP Securities. Eu trabalhei durante o ano de 2017 todo, mas na verdade, gente, era um estágio, né? Nunca me trataram como tal, me trataram sempre como um profissional. Fui muito bem recebido, eu atendia carteira do Brasil, naturalmente, né, uma questão óbvia, e eu fui ao Brasil 2 vezes pelo banco, atender clientes em missões do próprio banco, mas o meu contrato, para quem está assistindo, era como estudante, era um CPT, entendeu? Porque eu não tinha, na época, a autorização, assim, de trabalho, como se fosse um green card ou mesmo um visto de trabalho. Eu era um estudante F1, só que eu pude trabalhar. Fui trabalhar, a escola me deu o I-20 lá com a autorização, com o nome do banco, tudo direitinho, que é um processo que muitos estudantes passam, né, aqui nos Estados Unidos. Aí eu terminei o programa em dezembro de 2017, apliquei em outubro ainda como estudante para o OPT, que seriam mais 3 anos para mim poder trabalhar aqui legalmente nos Estados Unidos. Só que aí eu resolvi mudar para a Flórida. O banco queria me transferir, na época tinha oportunidades no Brasil, no Rio de Janeiro, não era projeto nosso voltar para o Brasil tão cedo, a família ainda tinha pouco tempo, tinha 1 ano e meio aqui, eu falei, não, eu quero ficar mais. E aí eu resolvi vir para a Flórida. A gente morou cerca de 8 meses na região de Celebration, ali perto de Orlando, perto da Disney, né? Eu montei minha empresa ali, na época era uma empresa de assessoria, consultoria financeira, e aí eu fui recrutado. Foi por isso que eu fui para Boca Raton, vim, né, na verdade, para Boca Raton. Uma empresa me recrutou para me trabalhar como diretor de projetos na área financeira. Aí eu vim, trabalhei com eles 1 ano e 4 meses, por isso que eu mudei para Boca, foi uma oportunidade de trabalho que me trouxe para cá. E aí eu trabalhei com eles, depois tive uma oportunidade de mercado financeiro, trabalhei num outro escritório também de contabilidade, fui trabalhar como controller num grupo israelense de biotechnology, e aí depois eu decidi montar minha própria empresa. Hoje eu sou o CEO da Strong Advisors, a gente está localizado aqui no sul da Flórida, na região de Boca Raton. Essa é um pouco da minha trajetória aí, Ariel. Acho que eu tento conseguir resumir, talvez, para você. Não, excelente. O que eu gostaria, antes de você falar um pouco da Strong e dos seus outros projetos que eu sei que você tem, principalmente, né, na área educacional, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a adaptação da sua família aos Estados Unidos, porque eu vejo que isso é um desafio sempre para as famílias, e o quanto a gente estava até antes, né, de começar a gravar falando um pouquinho sobre a importância da harmonia de casais. Eu já vi alguns casos de que não está, digamos, tão bem combinado
essa questão da mudança para os Estados Unidos entre um casal, muitas vezes um do casal que é muito mais do que o outro, e o outro vem, digamos, cedendo, né, aquela parte do casal que tem, digamos, um sonho maior, uma vontade mais expressiva. Mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa importância e como foi a sua família e essa questão ligada, digamos, à harmonia de casal para, eventualmente, quem está pensando ainda em vir, ter isso, digamos, muito claro. Maravilha. Então, assim, todos os planos, a gente tem graças a Deus, uma harmonia muito grande, familiar, e desde que eu tive esse sentimento de vir, né, definitivamente, eu acho que eu não vim antes, foi para compartilhar dos últimos momentos e anos do meu pai em vida, então hoje eu entendo plenamente, e que bom que eu tive essa oportunidade, né, de acompanhar até os últimos anos da vida dele. Tem um propósito maior aí, né? Propósito maior, exatamente. Que eu tenho ainda um vínculo, né, com meu pai muito grande. E a minha esposa apoiou, na hora, sempre apoiou, e foi assim, incondicional. Até hoje ela me apoia em tudo, sou muito grato por isso também. E a gente foi para Connecticut. Lá nós tivemos dificuldades, principalmente o meu filho mais velho, o Alberto, que era uma cidade extremamente americana. Na high school dele, acho que 3.000 alunos, somente 3 brasileiros, e um nem era brasileiro, né? Que ele era francês, era totalmente, tipo assim, era brasileiro, mas não era da cultura brasileira. Uhum. E ele chegou aqui com 15 anos, Ariel. Imagina, no Brasil você sabe como é que é, né? Amizades, a resenha dos amigos, ele já começando o ensino médio no Brasil, chega, entra numa high school enorme, numa cultura americana totalmente diferente. Então ele principalmente teve muita dificuldade, ele pensou às vezes em querer, e a gente tinha isso também foi um dos elementos que fez com que a gente viesse para a Flórida, porque a gente sabia que aqui a gente teria talvez uma adaptação, e ele teria amizades aqui, queria se identificar mais. E foi dito e feito. Quando a gente mudou para cá, a adaptação aqui foi perfeita, né? Hoje eu diria que a gente está super adaptado. Super adaptado. Talvez por isso, grande parte dos brasileiros que mudam para os Estados Unidos vem para escolher a Flórida, né? A adaptação da vida na Flórida é muito, muito tranquila. Muito tranquila. Quando você vai para o norte ou para determinadas regiões dos Estados Unidos, realmente é bem diferente. O clima, o frio, até a arquitetura, o estilo, tem muita diferença. Mas a Flórida, dependendo da região, você tem um estilo de vida muito parecido com muitas pessoas lá do Brasil, né? Então, acaba facilitando boa parte dos problemas do Brasil, né? É o Brasil que deu certo, né, Ariel? Aqui, a Flórida, é o Brasil que deu certo aqui, ó, Miami, a qualidade de vida, segurança, tudo de bom, entendeu? Com aquela cultura e temperinho brasileiro, mas sem os problemas que tem lá, exatamente. É o Brasil que deu certo aqui, a Flórida. Legal, Abel. Queria que você contasse um pouquinho agora, digamos, da formação da Strong Advisors e depois da formação, do início também dessa sua área de cursos, né? Você, digamos, é o professor nato, né? Além do profissional que de fato atua, né, no mercado, mas você também é o professor, né? Então, conta um pouquinho dessa sua atuação hoje. Então, importante. Quando eu mudei para os Estados Unidos, logo depois do F1, eu apliquei para um visto que me deu direito ao Green Card, que é o EB1, né, que é um profissional de habilidades extraordinárias. Eu nem me imaginava, nem me via longe disso, não sou nada pretensioso. Mas aí na época me incentivaram, aplica, e deu certo, graças a Deus, deu certo. E a gente conseguiu o Green Card. Foi no ano de 2018, demorou um pouquinho, tá? Tive que fazer entrevista, teve aquele negócio que eles pedem mais informações, né? Que parece que é normal, você que sabe mais do que eu, não RFE, famoso RFE. Isso, eu não sou especialista de imigração. E aí tivemos que responder aquilo, mas aprovamos e foi um marco, né, na nossa vida. E o que foi evidenciado foi exatamente
a minha carreira pregressa lá no Brasil, do Brasil, né? Porque até então não tinha tanta experiência aqui nos Estados Unidos. De professor. As orientações, as monografias, livro que eu ajudei a fazer tradução técnica, isso tudo compôs o meu processo e ajudou, que eram inclusive temas que eles pediam lá. E eu tinha feito tradução técnica de livro da editora Pioneira, eu tinha contribuído com vários artigos científicos, né? Na minha carreira, eu fui professor de 14 instituições de ensino superior no Brasil. Fui professor do IBMEC, parcerias, da FGV Management, da Estácio, da FASB, da FAC, 14. Do grupo, hoje é Grupo Anhanguera, a AMBIC, a Pitágoras, enfim, de várias instituições. Eu rodava o Brasil inteiro. Eu fui professor de Porto Alegre a Fortaleza, a um treinamento em company dentro do Porto de Itaqui, em São Luís Maranhão. Você vê. E também treinamento da Petrobras no edifício lá em Vitória, treinando a equipe da Petrobras, da Coca-Cola, esse tipo. Eu viajava praticamente todo final de semana no Brasil. Isso tudo foi anexado, né, no processo e foi encaminhado para o Departamento de Imigração americano e eles me concederam. Eu vim para cá, é lógico que para você ser um professor de college aqui você precisa fazer um doutorado, né? Eu fiz um mestrado, concluí, e muita gente, até o meu coordenador, o professor Dunbar, ele perguntou, por que você não fez um doutorado? Eu falei assim, não, mas eu estou vindo para cá, eu sempre tive um sonho de ter um American Degree. Falei, não, é um programa todo em inglês, eu estou querendo... E foi uma escolha acertada, entendeu? Para mim. Eu podia ter feito um doutorado, que é um programa muito mais compreensivo, que leva mais tempo. Eu escolhi um mestrado. E foi a melhor decisão, você que é brasileiro que está assistindo isso aqui. Por quê? Porque eu fiz um mestrado numa área que eu já tinha mestrado no Brasil, entendeu, Ariel? Eu já tinha mestrado, eu já dava aula dessa área. Então, eu fui um dos melhores alunos. Meu GPA foi 3,97. Eu ganhei o Dean's Leadership Award. Na formatura, eu tive menção honrosa pelo meu desempenho acadêmico. Porque, naturalmente, eu já conhecia, né? Eu já até dava aula daquele assunto. Então, eu fui muito bem. Eu fiz o mestrado de maneira tranquila. O que foi o aprendizado foi network dentro da faculdade e os termos de como avaliar uma empresa americana, quais são os documentos, que eu não sabia. Até então, nunca tinha estudado. Tanto que depois eu lancei meu livro, que eu acredito, não sei se você tem um exemplar, se você não tem, eu vou mandar para o seu endereço aí. Ó. Ainda não tenho, mas... Vou te mandar então, está aqui, ó, publicamente aqui, prometido. O livro que eu lancei em 2020, que foi o Money, que é o planejamento financeiro para imigrantes, para a família. Esse ano eu vou lançar meu segundo livro. Que eu falei, caramba, eu sou professor, eu fiz mestrado, eu vi como que é difícil para as pessoas entenderem, né, que é diferente o sistema. Aí eu escrevi um livro, são 15 capítulos, falando de decisões básicas de um imigrante. Comprar ou alugar a casa, financiar ou fazer lease do veículo, até investimentos, bolsa de valores, real estate, tá tudo lá. É bem legal. Esse livro, graças a Deus, tem uma distribuição bem grande. Hoje eu vou em eventos, eu distribuo bastante também. Ele é vendido na Amazon, enfim. E é uma obra que até, eu fico feliz que até pessoas que moram aqui há muito tempo leem e falam, poxa, Bel, se eu tivesse esse livro lá no início, teria me ajudado ainda mais na minha trajetória aqui como imigrante. Tudo bem, escrevi o livro, na época a pandemia ajudou, que ninguém podia sair de casa, eu fiquei 1 mês e meio dentro de casa, falei, vou escrever. E aí eu lancei o livro. Depois, trabalhando, eu comecei a verificar que toda empresa aqui nos Estados Unidos, dependendo do porte, mesmo pequeno, empresário, ele precisa ser organizado do ponto de vista financeiro. E o termo é bookkeeping, né? Tem que fazer o bookkeeping. E eu falei, caramba, eu comecei a pesquisar, né, como educador, que sou já há mais de 24 anos, eu falei assim, não tem nada em português, nada, absolutamente nada, não tem ninguém falando disso, ninguém... Eu fiquei super curioso, porque em inglês tinha muita gente, que é um termo comum. Eu falei assim, não, isso, ninguém fala, ninguém ensina isso, tem alguma coisa errada. Incentivado por um amigo também, que até trabalhou comigo um tempo, foi meu incentivador lá no início, falou assim, cara, você tem que desenvolver um treinamento. Tem que desenvolver um treinamento digital e tal. Ele trabalha no digital, né? Com lançamentos, etc. Ele foi me incentivando, ele mora no Brasil.
E aí eu falei assim, não, mas eu não tinha muita fé. E eu falei, não, isso não dá certo, esse negócio de curso online, isso é bullshit. Eu tinha um pensamento equivocado. Isso não dá certo, isso não vai para frente. Eu acho que isso não, porque eu estava acostumada a dar aula em faculdade, né? Aquele pensamento meio cartesiano, como se... Tinha até um certo preconceito, para ser franco, com esses cursos. Eu achava que não agregava valor, que era... Aí ele falou, não, cara, isso está acontecendo. E eu falei, tá bom, então vou criar. Criei um curso com a metodologia, começo, meio e fim, 8 módulos estruturados, exercício, estudo de caso, com aplicação prática no software. E foi em fevereiro de 2021. Nós lançamos o primeiro treinamento. Hoje nós estamos na turma 17, Ariel, do Bookkeep. E hoje eu não tenho só um treinamento. Hoje eu tenho 8 treinamentos, hoje eu tenho um aplicativo, o primeiro app 100% em português. Eu só ensino em português hoje ainda, né? Já estão me incentivando vários, né, parceiros, estão incentivando porque eu comece conteúdo em espanhol, que é a próxima etapa, para o público hispano, né? Ah, por que você não faz em inglês? Uma questão estratégica. Óbvio, em inglês eu vou estar no Oceano Vermelho, competindo com... E em português eu estou no nicho. Estou falando para a minha cultura, o meu povo. É muito mais tranquilo. E é comprovado que aprender na língua materna, a absorção é muito maior. Claro. Tanto que eu tenho depoimento de alunos que estão aqui há 17 anos, que fizeram treinamento de bookkeeping com americanos, fizeram meu treinamento e me deram depoimentos lindíssimos. Professor, adorei o seu, aprendi bastante. Eu falei, eu fico muito honrado, mas também é comprovado cientificamente, de forma científica mesmo. Se você aprender na sua língua materna, a absorção, o aprendizado é muito maior. Isso não quer dizer que você não vai aprender numa outra língua, jamais. Mas, de forma geral, a maior parte das pessoas aprendem melhor e com maior desempenho na sua língua materna. Então, a gente preencheu uma lacuna, existia uma demanda, eu diria, reprimida, uma dor muito grande do bookkeeping, e hoje a gente tem curso de bookkeeping, de tax, a gente forma profissionais, né? Eu sou licenciado a nível federal, para fazer representação junto ao IRS, como Enroll Agent, eu posso atender em qualquer estado americano, e eu vou formar novos brasileiros. Por quê? Fui procurar um profissional, Ariel, para contratar para o meu escritório, para me ajudar, porque a demanda vai aumentando, ninguém faz nada sozinho. Eu simplesmente não achei profissionais. Eu falei, quer saber? Eu vou formar. Eu vou começar a formar. Eu vou ensinar as pessoas a ter esse ofício, essa aptidão. E eu agradeço a Deus. As pessoas sempre falam, como dizia meu pai, nunca você deve falar de si. Deixa que os outros falem de você, não é mais bonito você ficar assim, não é legal. Mas as pessoas acabam reconhecendo, eu fico muito feliz e grato. E a gente sempre está desenvolvendo treinamentos. Treinamentos com método, entendeu? Não é um curso, é um método. O mesmo treinamento que eu dava lá no IBMEC, no MBA, só que eu faço para o público daqui, que a persona aqui é diferente, né? Às vezes você vai fazer um MBA, você tem caras extremamente qualificados, pós-graduados, com formações em cargo de diretoria, e aqui muitas vezes a gente tem aquele imigrante, você sabe muito bem, que chegou aqui sem nenhum dólar no bolso, que não fala, às vezes, nem o português corretamente, mas que é trabalhador, que tem uma força, que tem uma garra, e que venceu aqui na América. Então, a gente ajuda todo tipo de brasileiro dos Estados Unidos. Eu falo que a gente consegue transitar do CEO do BlackRock ao pequeno empreendedor brasileiro que tem uma empresa de plumbing ou de pintura. A gente consegue transitar em todos esses públicos, entendeu, Ariel? Que a gente fala a linguagem do CEO da BlackRock, como a gente fala a linguagem também do pequeno empreendedor que está começando uma empresa de construction lá em Boston ou aqui na Flórida, ou em qualquer estado americano. Então, Abel, eu queria que você contasse um pouquinho e que você, digamos, até alertasse um pouco as pessoas quais são, digamos, os pontos fundamentais e a importância, né, de ter desde a questão, digamos, da contabilidade estruturada,
até os benefícios que pode ter de fazer isso de maneira correta. Eu sei disso, quer dizer, existe uma série de incentivos, existe uma série de punições, enfim. Fala um pouquinho sobre essa importância e os pontos básicos de maior atenção que você percebe na nossa comunidade. Exatamente, agradeço até a oportunidade, né? Porque bookkeeping é algo essencial. As pessoas, muitas vezes, abusam do sistema. Nos Estados Unidos, a gente vive um sistema de honras. A gente reporta até que se prove o contrário, tudo aquilo que você reportou é verdadeiro, ok? Porém, o que acontece? Muita gente negligencia isso, deixa para fazer na época do tax season, o que é um problema. Você está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa e não está aproveitando adequadamente as deduções que você tem direito. Então, fazer o bookkeeping de forma regular, pelo menos mensalmente, você fechar os books e conciliar, pelo menos, no mínimo. Se você puder fazer semanalmente, quinzenalmente, diariamente, excelente. Se não puder, pelo menos uma vez por mês, fechar os books, conciliar com seus extratos bancários, você começa a ter um norte da sua empresa. Se você não faz isso, você não está controlando sua empresa. Você não está gerando inteligência a partir dos dados da sua empresa. E você certamente, com 90% de chance de eu estar falando assim, correto para você está deixando dinheiro na mesa. Muitas vezes pagando mais do que deve nos impostos. A não ser que você esteja enganando. E aí é crime e fraude, tá? Porque nem tudo que sai você pode deduzir. Então, você tem que conhecer as regras. Por exemplo, aquela reforma da sua casa lá, ou da piscina, você não pode deduzir na sua empresa a despesa. Não é porque você pagou o cartão da empresa que você vai deduzir a reforma da piscina da sua casa dentro da sua companhia. Isso, por lei, não é legal. Só despesas que são ordinárias e necessárias para o seu negócio que você vai poder deduzir. Então, é isso que a gente ajuda os empresários, os empreendedores brasileiros e os profissionais também, Ariel, a entender as regras. Eu hoje tenho me especializado muito na área de real estate, que é a área de construção, toda a cadeia, né? Construção, investimento, rental income. Estou com vários clientes desse público, né? Desse nicho. Tenho estudado a fundo o Código Tributário americano para poder ajudar empresários, empreendedores brasileiros, imigrantes a economizarem os seus tributos de maneira legal. Não é enganando o fisco. Legal. As pessoas, Ariel, elas acabam se aproveitando do baixo nível de auditoria que tem aqui nos Estados Unidos para muitas vezes não reportar de maneira adequada, o que é um problema. E a gente tem alertado isso. O cara acha que recebe em cash, não precisa reportar, entendeu? Tem várias questões que é abusar do sistema de honras. Então, a gente tem buscado fazer esse trabalho de conscientização, de orientação e também de formação, ajudando o investidor numa inteligência tributária para tomar melhores decisões e ao profissional a desenvolver habilidades e competências para poder exercer de maneira correta a sua profissão, né, o seu ofício aqui. Eu fico muito feliz porque eu tenho alunos hoje que têm escritórios, estão fazendo bookkeeping, estão fazendo tax. Eu tenho em Connecticut, eu tenho em Boston, eu tenho na Flórida, eu tenho no Texas, na Califórnia, em todos os Estados Unidos. Isso é muito gratificante, saber que, de alguma forma, a gente está impactando, né, a vida aí dessas famílias, desses profissionais. Abel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as possíveis punições quando as coisas não são feitas da maneira correta. Porque eu tenho a impressão, e pode ser que eu esteja completamente errado, mas eu tenho a impressão que há um desconhecimento muito grande disso. E eu sei que essas punições não são exatamente leves. Não são. As punições são severas, né? Aliás, eu gosto sempre eu sou eventualmente convidado para palestras e eventos aqui nos Estados Unidos, eu sempre milito, né? Eu respiro isso, eu estudo, é minha vida, falar e estudar, trabalhar sobre esse assunto. Eu falo, todo mundo conhece o Al Capone, né? O Al Capone é uma história extremamente disseminada em nível global. Ele foi um gangster lá de Chicago, ele foi um contrabandista, assassino, drug dealer, traficante de bebida, tudo você imaginar de criminoso. Ele fez aqui nos Estados Unidos naquela época, né?
E ele foi preso nos Estados Unidos, curiosamente, por quê? Por sonegação de tributos. O nosso presidente hoje, o Donald Trump, ele foi condenado por fraude contábil. Então, gente, é muito sério isso nos Estados Unidos. Punições são severas. Quando você assina a sua declaração, você declara sob perjúrio que tudo aquilo que você está informando para o governo é verdadeiro. Se eles auditarem e você tiver omitido mais de 25% da renda, ou seja, você não reportou 25%, eu ganhei $1 milhão, Isabel, eu reportei 500 mil, então você está reportando menos de 500 mil do total da sua receita. Você está infringindo uma lei federal. Lei federal. E dependendo da gravidade, você pode ir preso. Sem contar as multas. Existem determinadas declarações que você precisa informar aqui nos Estados Unidos que tem multas diárias de $500. O BOI, por exemplo, o BOI, $500 por dia. Tem determinados formulários que, se você não reportar, as multas chegam a $25 mil, Ariel, por ano, tá? Principalmente relacionado à International Taxation, para quem tem contas no exterior, empresas e etc., de $10 mil a $25 mil. E dependendo do valor, eles podem voltar em toda a sua vida pregressa como contribuinte nos Estados Unidos e fazer realmente uma devassa na sua vida. Então, o importante é você ter o que a gente chama de peace of mind, que é a paz de espírito, de que saber que você está fazendo a coisa certa. Botar a cabecinha no travesseiro, estou fazendo. O próprio IRS, que é a agência reguladora, a equivalente à Receita Federal aqui nos Estados Unidos, eu participo anualmente de fóruns, de eventos do IRS. E os próprios palestrantes deixam claro, funcionários, pessoas de alto gabarito dentro do IRS, que você não tem uma declaração perfeita, entendeu, Ariel? Se for olhar bem, acho que nem a minha é perfeita. Se for olhar mesmo, sempre tem uma ou outra falha. Mas o que eles prezam? Que você busque acertar. Já tem teve casos, inclusive, de uma aluna lá de Connecticut. Ela foi auditada, a empresa dela. O Revenue Officer, que é o auditor do IRS, entrou na empresa dela, viu irregularidades. Ele não multou, Ariel, porque o nível de organização dela era tão alto que ele falou, acerta e não faz mais daqui para frente. Mas ele não multou. Você sabia que o Revenue Officer do IRS é igual o Office de Imigração do CBP lá? Ele tem um poder discricionário ali. Porque o cara da imigração no aeroporto, ele tem um poder de deixar você entrar ou não. Exatamente. Ele decide. E o Revenue Officer, quando vai te auditar, é a mesma coisa. E o Revenue Officer pode chegar para você e falar, eu quero a senha do seu QuickBooks. E você é obrigado a dar a senha do QuickBooks. Entendeu? Ele tem autoridade para isso. Então, o que acontece? Organização, você tem que buscar sempre acertar. Agora, não tem jeitinho, né, Ariel? Aqui não dá para ver aquela de jeitinho, aquela mentalidade de não querer pagar. Esse país proporciona uma infraestrutura enorme, boas escolas públicas, estradas, uma infraestrutura, né, invejável, tantas oportunidades tem nesse país. Se você está prosperando, está ganhando dinheiro, é natural que você vai pagar alguma coisa de imposto. É natural, é normal, faz parte da vida. O próprio pai fundador dessa nação, Benjamin Franklin, ele escreveu e disse, temos duas certezas nessa vida. Uma que todos nós iremos morrer e outras que iremos pagar impostos. Né? É uma frase célebre de um pai da pátria aqui dos Estados Unidos. Então, tem estratégia para você minimizar? Tem. Mas, eventualmente, você está trabalhando, está progredindo, está ganhando bastante nesse país, é uma forma de você também retribuir, contribuindo. E para quem está aqui quer se legalizar, né, Ariel? Pode falar melhor do que eu. Não tem como se legalizar se você não cumprir com as declarações, com as regras. Você não vai conseguir. É um dos elementos importantíssimos para que o imigrante, né, na verdade, é um dever, uma obrigação de qualquer cidadão americano, qualquer imigrante, e até mesmo pessoas que eventualmente não têm status aqui, recolher os tributos referentes ao seu rendimento, né, a sua atividade aqui econômica, qualquer que seja. Um dos pontos importantes que acho que vale a pena a gente destacar é que a obrigação tributária e fiscal não tem nada a ver com status imigratório, né? E muitas vezes a pessoa pode até estar aqui com um status de turismo, que ela acaba sendo considerada uma residente fiscal americana. Então, é importante
se atentar a isso, porque, como bem colocou o Abel, isso é crime federal, e crime federal tem uma punição normalmente muito mais pesada do que um crime estadual ou municipal. Então, é importante realmente tomar cuidado em relação a isso. Eu costumo dizer, Abel, que eu quero pagar muito imposto, porque, obviamente, quanto mais eu estiver pagando de imposto, mais eu vou estar, de fato, prosperando e tendo condições, né? Então, como você falou, um país muito justo em termos de a gente perceber o retorno sobre o pagamento de impostos, não que não haja problema, os Estados Unidos não é o paraíso na Terra, tem um monte de problemas e tem muita coisa que a gente pode e deve questionar no país, mas quando a gente, principalmente a gente que vem do Brasil, a gente realmente percebe que o imposto está sendo aplicado e a gente está se beneficiando. Não sei se você discorda dessa minha fala. Eu concordo plenamente. E é justo o sistema aqui, porque a gente paga sobre o lucro, aquilo que você ganhou. Não é igual no Brasil, se você fizer uma comparação, a tributação ela pode ser direta ou indireta, né? A tributação aqui é direta, sobre patrimônio. Eu tenho um veículo, quer dizer, que é baixíssimo comparado com o Brasil, mas você tem um property tax da casa, você vai pagar por ser dono daquela casa. E sobre os negócios, você vai pagar o income tax, que é o imposto de renda. Não é igual no Brasil, que tem sistemas que você paga lá o simples, o presumido, sobre o faturamento. Você pode estar em prejuízo e estar pagando imposto. Aqui não. Aqui você paga sobre aquilo que você ganhou. E eu concordo plenamente com suas palavras, Ariel. O país oferece estrutura, não é um país perfeito, naturalmente, tem problemas sim, mas quando a gente compara o contexto com o Brasil, a diferença é muito grande, né? É substancialmente grande. Abel, quero mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa agora. Quero ouvir você falar um pouco mais sobre o Abel pai, o Abel marido, o Abel amigo, o Abel, digamos, na vida pessoal, independente da profissional, ou além da profissional. Me conta um pouquinho do seu dia a dia com esse enfoque. Então, o Abel, no aspecto pessoal, é um sujeito simples, né? Dedicado à família. Eu trabalho muito, Ariel, então eu sou muito, como diz, workaholic. Uma característica aqui dos Estados Unidos, né? Às vezes eu penso muito em trabalha muito, a gente trabalha muito. Eu penso muito em trabalho, então quando eu tenho meu tempo livre, eu gosto de ler. Um esporte que eu gosto de jogar é tênis, eu gosto de praticar tênis e gosto de fazer corrida, né? Caminhada, corrida, que eu faço diariamente no condomínio que eu moro aqui em Boca Raton. E gosto de estar com a família. Quando eu tenho um tempo livre, eu viajo com a minha família, entendeu? Meus hábitos são simples. Eventualmente, a gente vai em restaurantes aqui. Quando tem algum outro evento, a gente viaja. Tem um amigo que mora lá no Texas, ou onde convida, a gente vai lá visitar. Mas são hábitos extremamente de família, né? Eu me dedico, o meu tempo livre está dedicado à minha família, minha esposa, meus filhos, né? Agora as noras, as namoradas, né? Que vão aparecendo também. E é isso. A gente tem uma atividade profissional muito intensa e eu diria assim, não tem hora. Eu estou aqui no escritório, nós estamos em Texas, daqui a pouco eu vou continuar trabalhando hoje ainda, depois desse bate-papo. E final de semana eu vou em eventos, contribuo. Então, e quando temos, a gente planeja também esses tempos livres. Eu gosto de viajar com a família, né, para fora dos Estados Unidos também, para o Brasil, para a Europa, dentro dos Estados Unidos, e jogar meu tênis e correr. É isso. E ler. Eu leio muito, Ariel, leio muito. É um hobby que eu adoro, é a leitura. Eu gosto, como dizia meu pai, eu sou muito ligado a ele, como fala, até hoje, espiritualmente. Meu filho, quando você for falar qualquer coisa, fale com conhecimento. Se você não souber, não fala, fica quieto. Ele foi um dos conselhos que eu sempre sigo do meu pai. Se for falar qualquer coisa, fale com conhecimento. Para você ter conhecimento, tem que ler muito. Tem que lógico, o conhecimento é empírico também, da própria experiência. Mas na minha área, especificamente de trabalho, eu tenho que estar sempre atualizado, tenho que estar lendo. Mas não leio só coisa técnica, não, tá? Também gosto de ler livros de outros gêneros também, literário, que eu sou um leitor voraz, na verdade. Que bacana, parabéns por esse hábito. É um hábito muito saudável que a gente vê que
tem se perdido nesse mundo cada vez mais digital. É um hábito que eu vejo que é muito saudável e que mantém a nossa mente muito ativa, né? Eu acho que a gente tende atualmente, com o avanço principalmente da inteligência artificial, a gente está ficando menos inteligente, né? Porque a gente tem uma facilidade muito grande de utilizar todos esses recursos. Então, manter o nosso cérebro em muita atividade positiva é fantástico. Parabéns mesmo. Abel, queria que você desse um pouco de recomendações. Quais seriam as suas principais recomendações para alguém que esteja ainda fora dos Estados Unidos, mas esteja considerando vir morar nos Estados Unidos ou vir empreender nos Estados Unidos, ou uma terceira ainda opção, vir investir nos Estados Unidos? Maravilha. Então, você está no Brasil, está pensando em vir para os Estados Unidos. O primeiro passo é planejar. Planejar é decidir antecipadamente. Tomar a decisão e trilhar o caminho. Quando eu planejo, eu defino estratégias, que são os caminhos que vão me levar ao meu objetivo. Ok? São estradas. Você quer sair do Brasil, quer vir para cá. Então, você tem que fazer isso de maneira assertiva, correta. A vantagem é que cada vez mais o acesso à informação ele é maior, mas tem que separar também o joio do trigo. Tem muita informação disponível, nem todas são, vamos dizer, úteis ou relevantes. Então isso vai partir de um escrutínio seu, de uma avaliação sua. Hoje tem muita informação, tem muita criação de conteúdo, de como é os Estados Unidos, demais até, bastante. E isso não é ruim, é bom que tenha, mas quando você for fazer o seu julgamento, você tem que separar, tem que verificar e muitas vezes atestar. Quer vir para os Estados Unidos fazer negócio? Tem que pegar o avião e vir aqui. O que eu fiz? Eu dei o meu exemplo no meu depoimento. Antes de eu vir estudar aqui numa faculdade, eu fiz 5 viagens para os Estados Unidos. Eu vim para cá, visitei os professores, conversei, vi o programa, discuti, apliquei, escolhi uma. Mas eu fiz 5 viagens antes de mudar definitivamente com a minha família. Então você não pode tomar uma decisão intempestiva ou emocional. Você tem que tomar uma decisão racional. Uma mudança de vida não é fácil, existem desafios, mas eu garanto para você que se você cumprir as etapas de um planejamento bem estruturado de mudança, a recompensa é muito grande. Hoje eu sou extremamente feliz e grato. Eu adoro o Brasil, sou brasileiro, minhas raízes estão lá, minha família está lá. Nada contra o Brasil. Pelo contrário, eu adoro o Brasil. Mas eu não trocaria jamais a vida, a qualidade de vida que eu tenho hoje aqui nos Estados Unidos com o Brasil. Muita gente pergunta, se eu voltar para o Brasil, eu falo, cara, passeio para fazer algum negócio, algum evento, mas não tenho interesse de voltar. E não é só por mim, é pelos meus filhos. É porque eu estou vendo o que vai acontecer. Se esse país já está promovendo coisas grandiosas na minha vida, imagina na vida dos meus filhos, que eles têm para frente. Então, eu diria que é isso. A palavra-chave é planejamento. Você tem que buscar uma orientação personalizada, né? Buscar profissionais bons aí, como o Ariel, a doutora, né? Anitta, não é isso? Falei certo, né? A doutora Anitta. E, enfim, cercar de bons profissionais para começar a sua jornada. Outra coisa, step back e humildade, tá? Step back e humildade. Eu vim para os Estados Unidos, eu trabalhei de funcionário, eu trabalhei para os outros, tá? E eu era professor no Brasil, nada contra, não estou querendo, pelo amor de Deus, não estou querendo me vangloriar, longe disso, nem sou pretensioso. Mas no Brasil eu tinha uma empresa muito bem sucedida, eu atendia no Brasil todo, eu já era professor de instituições nacionais. Eu vim para cá, fui trabalhar como estagiário, né, no banco, apesar de que ninguém nunca me viu como isso. Fui trabalhar para os outros em escritórios, em empresas, e fui aprendendo como é que funciona a América, até tomar a decisão de montar a minha empresa. E foi legal ter passado. Eu digo o seguinte, você dá um step back, muitas vezes, para dar 3, 4 passos para frente. Step back é um passo para trás para dar 3, 4, 5 para frente. Foi o que aconteceu comigo. É o que pode acontecer com você. Desde que, obviamente, você tome as decisões corretas. Excelente, Abel. Para a gente já caminhar para o encerramento, eu queria te pedir para deixar meia dúzia de palavras como ensinamento do que você pode compartilhar, digamos, o que você compartilharia para os seus filhos,
mas que o nosso público pudesse aproveitar dessa sua, digamos, sabedoria, experiência de pai, em palavras que você compartilharia para os seus filhos, de vida mesmo no longo prazo. Eu sempre falo para meus filhos, né? Palavra, para mim é algo muito caráter, né? Caráter e manter a palavra. Tipo assim, esses dias eu participei de um evento, a pessoa falou, nossa, ele cumpre aquilo que ele promete. Eu agradeci, fiquei lisonjeado, mas eu falei, gente, isso não é diferencial, concorda? Não é diferencial. Isso eu passo para meus filhos todos os dias. Manter a palavra não é diferencial nenhum, é obrigação. A gente está num mundo hoje, infelizmente, que esses valores estão se perdendo, Ariel. Estão se perdendo esse tipo de valor. Isso não quer dizer que você vai trabalhar sem contrato. Não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que o caráter, a palavra, tem muito valor. Pelo menos para mim, no meu ambiente familiar, tem. E que, lógico, hoje em dia, nesse mundo de hoje, você não pode acreditar fielmente em todo mundo. Mas a gente tem que buscar formar cidadãos, né, que tenham esse tipo de propósito, de caráter, para, de alguma forma, contribuir aí com uma sociedade melhor ou mais justa. Isso tem se perdendo, né? Lembra antigamente que as pessoas faziam um negócio no Big Lembra? Lá no interior era muito comum. Eu lembro, você ia lá, anotava, não tinha nada, era tudo na confiança. Hoje em dia não dá mais para fazer isso, ninguém pode fazer negócio assim mais. Mas a gente tem que buscar, de alguma forma, contribuir para que as pessoas resgatem isso, que essa confiança fique. Hoje tem muito golpe, muito esquema, tem que ficar ligado. Mas a gente tem que buscar, não ser ingênuo, mas a gente tem que buscar, de alguma forma, contribuir para que esses valores venham, né, de volta, a gente conseguir resgatar isso de alguma forma. Então eu falo sempre isso para meus filhos, né? Obviamente são 2 homens, né, 2001, de 16 e um de 24, que sejam responsáveis, respeitem as namoradas, as mulheres, né? Isso também a gente sempre passa a título de conselho, e se dedicarem, que tudo é possível, eu falo. Tudo é possível. Aqui nos Estados Unidos, literalmente, eu falo, se eles quiserem, qualquer carreira que eles forem seguir, um está até trabalhando comigo, que me deixou muito feliz, mas qualquer um caminho que eles forem seguir é possível. Realmente aqui a terra dá oportunidade. Então só depende deles, da trajetória, do trabalho, da dedicação, e é rápido, né? Você sabe que as coisas são rápidas, quando você vê, e tudo é possível aqui nos Estados Unidos, literalmente. Fantástico. Essa sua colocação me lembrou um aprendizado que eu já venho praticando há bastante tempo. Nunca faça negócios com alguém que você dependa de um contrato para que o negócio seja de fato cumprido. Por outro lado, quem vai de fato fazer o que está combinando contigo não se importa em formalizar o que está sendo combinado. Ainda mais aqui, que é um país em que os contratos são cumpridos. Então, isso é uma oportunidade fantástica. Eu aprendi, tenho utilizado isso na minha vida aqui, e acho que isso é um ponto importante para a gente conseguir obter o sucesso neste país. Excelente, concordo plenamente. É por aí. Suas últimas palavras para a gente poder encerrar. Agradecer a oportunidade, Ariel, de participar aqui, né? Estou muito honrado de ter sido convidado por você por essa iniciativa fantástica do Conexão Global. Para as pessoas que estão aqui nos assistindo, a mensagem que eu quero deixar para vocês é uma mensagem de otimismo. Na verdade, é uma frase do grande poeta gaúcho, já falecido, mas que eu sou grande admirador, o Mário Quintana. Como eu gosto de ler, eu vou trazer aqui uma das frases marcantes do Mário Quintana, que ele escreveu certa vez o seguinte: todos nós somos anjos, mas somos anjos com uma asa só. Então, se você quiser voar, você precisa da asa do outro. Então, você sempre vai precisar de alguém para poder juntar contigo, seja o seu cônjuge, seja um parceiro, um irmão, um pai, alguém para juntar. Então, eu coloco isso na minha vida, eu quero compartilhar isso com vocês aqui, e agradeço mais uma vez a oportunidade, tá, Ariel? Obrigado, Deus abençoe cada um de vocês, que o seu programa tenha cada vez mais sucesso. Estou muito honrado por participar, e como sempre digo, vamos em frente, sempre para frente, nunca para trás.
Muito obrigado, Abel. E assim a gente encerra mais um episódio do Conexão Global. Se você gostou, compartilha, curta, comente e principalmente encaminhe para alguém que possa aproveitar tanto conhecimento. Muito obrigado, te vejo num próximo episódio do Conexão Global.